Em Neemias, no capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13, nós vemos 4 estratégias importantes que nós precisamos tomar na nossa vida contra as constantes investidas do diabo contra nós, nossa família, nosso ministério, nosso trabalho, nossa vida. Diz o seguinte lá o texto: e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto dele 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Deus deu a estratégia de Neemias em 4 pontos importantes. A Bíblia fala que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades do ar, contra os demônios que investem através da vida das pessoas, usam pessoas para nos prejudicar, para nos destruir. O propósito aqui era a investida dos inimigos de uma forma maciça para destruir o trabalho de reconstrução dos muros de Jerusalém, que estavam destruídos. E Deus levantou Neemias de uma forma poderosa, ungida, para usá-lo para a reconstrução dessa tarefa tão brilhante, tão importante e miraculosa, porque era impossível. Deus operou o milagre de fazer com que esse muro fosse reconstruído usando Neemias. E essas estratégias elas passam por 4 pontos. O primeiro ponto que nós vimos aqui, Neemias colocou pessoas, sabe, policiando os pontos mais baixos do muro. Eu, como engenheiro, a gente entende isso de uma forma muito clara, porque quando você fala do aspecto construtivo, se você quer destruir alguma coisa que seja construtiva, um prédio, uma ponte, um viaduto, etc., você tem que procurar os lugares mais baixos, que são as fundações, né, que são os fundamentos. Então, o que que acontece? As pessoas colocam ali cargas explosivas, detonam aqueles pilares, aquelas bases de sustentação e destrói toda a construção. Neemias, sabendo da importância, no caso, fazendo essa analogia construtiva com a nossa vida, nós temos que ter muito cuidado com relação às bases que Deus construiu em nós, na nossa vida, espirituais, e que sustentam a nossa vida espiritual, sabe? A salvação por Cristo, sabe? A santificação, a necessidade de viver uma vida santa para fugir do pecado e viver de acordo com aquilo que Deus tem proposto para nossas vidas e que sempre vai produzir vitória para nós, sempre vai nos edificar e não nos destruir. Segundo ponto que Neemias ele ficou bastante atento foi ele colocou pessoas vigiando os lugares abertos, porque o nome já está dizendo, eram abertos, eram os pontos fracos que eventualmente os inimigos iam usar para entrar e fazer a investida destrutiva. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós, nas nossas vidas, são pontos abertos, são aqueles pontos que o Espírito Santo de Deus precisa nos dar o toque, nos dar a instrução, nos mostrar que são as nossas fragilidades, para a gente se policiar, para a gente se cuidar, para a gente não cair na tentação, levando ao pecado. E isso impedir a nossa reconstrução nas áreas que precisam ser reconstruídas, né? O pecado nos afasta de Deus, da comunhão com o Senhor. E esse trabalho é um trabalho do Espírito Santo de Deus, que nos convence de cada um deles. São aquelas fragilidades que só Ele pode nos indicar e muitas vezes você e eu nós já temos consciência de quais são. O homem, por exemplo, ele tem que ter muito cuidado na área sexual. É muito importante, principalmente para um homem casado. Não que o solteiro não seja importante, mas para o homem casado particularmente, porque ele é o líder da família, é o cabeça do seu lar. Se ele pecar nessa área, ele está entrando numa situação, permitindo que o inimigo invista sobre algo que é tão precioso para o Senhor, que é a minha família e a sua família. Então nós temos que ter bastante cuidado. Se as áreas que Deus mostrar para a gente que são áreas abertas, evite-as, proteja-as no sentido de policiamento. Terceiro ponto que a Bíblia fala aqui, que o Senhor colocou pessoas divididas por famílias. Há uma importante mensagem aqui no que diz respeito à estratégia espiritual sobre a nossa família. Nós temos que ter muito cuidado com nossos queridos, sabe, com nossas esposas, com os nossos filhos, fazer nos levar a uma vida que esteja alinhada aos propósitos de Deus no que diz respeito à família. E o que significa isso? Significa honrar nossas esposas, orar por elas, sabe? Fazer ser inspiração para que elas temam o Senhor
que tenham uma vida, sabe, facilitada no sentido de promover qualidade de vida para elas. Sabe, a mesma coisa com relação aos nossos filhos. Nós temos que orar pela nossa família, orar com eles e por eles. Sabe, é muito importante a gente colocar a família como um ponto importante nesse processo de policiamento. Então, estamos atentos à voz do Espírito Santo, à instrução do Espírito Santo e procurar por ele e nele as instruções para a gente ver onde nós precisamos estar cuidando e zelando por esses pontos. Sabe, eu tenho uma tendência muito grande, por exemplo, a ser perfeccionista. E isso me atrapalhava muito no meu relacionamento com os meus filhos e com minha esposa, por conta de que eu exigia, eu me cobrava deles da mesma forma que eu me cobrava. E é claro que isso foi um ponto que o Espírito Santo de Deus tratou muito o meu coração e tem tratado até hoje, sabe? Procurando ter domínio próprio, procurando o Espírito Santo dar isso, porque é fruto do Espírito, para tratar essa área que é uma área de fragilidade e que, ao mesmo tempo, é importante a gente estar bastante maduro para que a gente possa ser bênção para aquelas pessoas que são mais importantes. Deus, que é a nossa família, Deus deu essa instrução para Neemias. Coloca dividido em famílias. Valorize os seus. E a quarta coisa que é tão importante como as outras é armados de espadas, lanças e arcos. O que isso nos remete? A Bíblia fala que nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe? Nós temos que estar bastante conhecedores e entendedores dos propósitos de Deus através da sua palavra, porque é ali que ele alimenta a nossa alma, nos dá as estratégias de luta, nos dá as percepções de onde a gente precisa agir e não agir, calar, falar, enfim, é através da palavra que nós temos conhecimento do autismo. Nós entendemos o autismo, nós nos alimentamos espiritualmente e por ela nós somos instruídos aqui as decisões e as escolhas que precisamos tomar, que nos enviam, nos indicam e nos apontam para a vitória, para o sucesso em todas essas áreas, inclusive da família que eu citei há pouco. Que Deus fale ao seu coração nessas quatro estratégias. Pense em cada uma delas. Peça ao Espírito Santo de Deus para mostrar ao seu coração aquilo que precisa ser policiado. Na verdade, se precisa ser policiado todas elas, mas existem algumas que são urgentes, são necessárias, para que você tenha vitória sobre seus inimigos. Pode ter certeza, ele vai tentar investir contra você e sua família e seus queridos. Sua vida, seu ministério, seu trabalho, porque esse é o papel dele. E o papel do Espírito Santo de Deus é nos prevenir, nos sustentar, nos fortalecer para vencer todo e qualquer ataque do diabo. Deus fale ao seu coração. Graça e paz.